Tem alguma atividade que a senhora faz além da corrida para talvez melhorar na corrida? Não sei se a senhora faz parte de alguma consultoria de corrida, alguma coisa assim? Ou... Eu faço musculação também. Aí, isso é importante. Tem que falar É aí que eu queria chegar, porque eu acho que só correr é até perigoso. Sim. Você, né, não vai... só a corrida ali ela pode ser até perigoso, Sim. Principalmente numa idade mais avançada, onde tem a tendência a ter osteoporose e osteopenia e não tem treinamento de resistência para estimular esse impacto, né, de cálcio no osso. Sim. Então a senhora faz atividade, a musculação. Quantas vezes por semana? Eu faço 2 vezes por semana. Suspendi temporariamente porque eu lesionei o joelho. Estou com um ligamento rompido, né? Estou tratando com ozônio, estou tratando com aplicações tal, Mas rompeu aonde? Na corrida? Não. Na musculação? Eu nunca machuquei na corrida, eu só fica na porta da loja e devia estar com óleo e molhado, eu não identifiquei. Eu não caí, eu só escorreguei na lateral e rompeu. É o chamado falseou ali. Isso, estendeu. Rompeu e mesmo assim eu tinha uma prova uma semana depois em Ribeirão Preto. Eu fiz a prova com o joelho lesionado, daí piorou um pouquinho, por isso que demorou mais. E eu não posso tomar anti-inflamatório, daí tem que sarar no natural. Eu não posso tomar antibiótico, anti-inflamatório, então demora. A senhora corre 5 quilômetros, mas as provas geralmente são de 5 quilômetros ou são provas maiores? Já fez alguma coisa longa fiz assim? A mais. Tem vontade de fazer? Tá programado agora para fazer em Bonito no final do ano 10K. Consegue, vai conseguir. Dá para fazer. Vai indo de boa. Eu acredito que sim. Repondo aí a B12, estou repondo a B12, o ferro, que vou começar agora. E tem algum ritual que a senhora faz antes de correr, todos os dias? Não. Acorda, dá aquela alongada, tem a suplementação, faz uma alimentação mais eu carbada. Como frutas antes da corrida, só como frutas mesmo, bastante água. E a minha alongada é correr, levar a neta para a escola, deixar ela na escola e voltar para a corrida. Todo período da manhã? Todos os dias, período da manhã. Das 5h30 da manhã em diante. 5h30 da manhã em diante, Lucão. Você faz uma leitura do Evangelho, uma leitura de 2 livros, 2 páginas de livro, então tem uma sequência assim, uma rotina. Correr. Já está feito o alongamento. Então esse é o ritual. Esse evento que a senhora falou no sábado passado, Corrida com Propósito. Isso. Explica um pouquinho melhor o que seria Corrida com Propósito. Eu entendi. Atleta com propósito. Atleta com propósito. Exatamente para resgatar essas pessoas, ter o propósito de resgatar as pessoas em depressão, em tentativas do suicídio e mostrar o esporte, mostrar que é possível, né? E quando você divulga, eles vêm contar a história dele e lá no sábado é muito interessante que quando a menina contou chorando como que ela estava e como ela está hoje, a gente abraçou, todo mundo abraça. E uma outra pessoa falou assim, nossa, isso resolveu para você, eu também vou começar assim. Então, começa a irradiar, né, para as pessoas essa possibilidade, como que começa. E todo mundo quer saber como que começa. Como que você começou a correr? Claro que não foi com 5 quilômetros. E claro que não foi correndo o primeiro quilômetro, foi caminhando. Eu comecei correndo porque era um desafio. Mas aí eu comecei a caminhar 1 quilômetro, andar 1 quilômetro. Caminhar e correr 1 quilômetro. Então, eu falo para todo mundo hoje, só 10 minutos todos os dias você caminha. Porque eu estou obesa, mal consigo andar. Então você caminha por 10 minutos. Mas não consigo ir na rua, caminha dentro de casa. Vai e volta. Hoje a senhora faz atividade física onde? No parque. Todo dia você vai ao ar livre ali mesmo? E ao ar livre. Tá. É só a musculação que eu faço na companhia atlética. Então... Mesmo que chova, você vai lá? Mesmo que chova, eu faço no quintal de casa. Se chove muito e não para. 5 quilômetros a 460 dias. Não, mas quanto tempo mais ou menos de atividade física? Dias. Não, mas quanto tempo mais ou menos de atividade física ali? 45, 50.
É bom, hein? Tá bom. Tá colocando algumas coisas no chinelo aí, exatamente. A gente fala lá no consultório que a gente tem, né, de indicação, seria de 2 horas e meia. Então a gente tá falando de 150 minutos de atividade aeróbica contínua por semana. Isso equivale a 2% da sua semana. Então a gente fala que o mínimo para você conseguir fazer manutenção do peso, emagrecimento, 2% da sua semana. Dona Cleusa tá fazendo muito mais, pô. Todo dia ali 50 minutinhos tá ótimo. A gente, se fizer meia hora de segunda até sexta, o que eu falo no consultório é, caminha 15 minutos indo, 15 minutos voltando, já dá meia hora. Faz isso de segunda a sexta, dá 2 horas e meia por semana. É melhor do que você não fazer nada. Sim. Isso é o que a gente tem de indicação para emagrecimento. A senhora tá muito além, tá muito bem. É porque a constância, né? Exatamente isso. O que vence é a constância. Exatamente tá isso. com o coração valente aí. Os metros, os quilômetros que você faz, é todos os dias. E quando a pessoa descobre que é a constância que vai valer a pena, não importa se é 5 minutos, mas todos os dias, 10 minutos, todos os dias, eu vou continuar sempre. Não, você vai acrescentando os minutos. Mas e depois, quando que eu começo a correr? Eu falei, você mesmo vai saber, porque o seu corpo quer. Porque o dia que eu vou empurrando com a barriga, que não dá para fazer de manhã e por causa das agendas, né? E a sua mente fica te lembrando o tempo todo. Você não correu hoje, você não correu hoje. Não tem como ir dormir. Eu já cheguei a correr depois da 1 da manhã, porque você faz, ainda tem até uma sigla, correr antes de dormir. Então o dia não virou, até que você não dormir, não encerrou o seu dia. Então você pode correr meia-noite e 1 hora da manhã, pertencendo para hoje, porque você não virou o dia. Achei o máximo isso daí, achei muito motivacional, porque eu ia perguntar justamente isso. E nos dias difíceis? Esse período foi em qual época que a senhora se viu no hospital? Quando eu voltei do Japão. Eu estava com ouvido falar em depressão, não conhecia esse termo na época, era uma tristeza. Eu tive uma perda aqui no Brasil, fui para o Japão, recuperei a minha vida financeira no Japão, e perdi tudo no Japão. Daí a minha mente não suportou. E daí entrei provavelmente em depressão e tive esse processo alérgico do cloro. Fui parar no Hospital das Clínicas com as plaquetas a 10 mil. E fiquei internada. E os médicos, vindo uma multidão de médicos, e não conseguiam um diagnóstico. Então, fiquei com um diagnóstico de leucemia por alguns dias. E um dia um médico, mais ou menos como você, um japonesinho, sentou na minha cama. Só saio daqui se você me contar a sua história. Eu falei, que história? Eu estava chorando, querendo alta para ir embora. Ele falou, eu te dou alta, mas se você contar a sua história. Daí eu contei o que tinha acontecido, das perdas e tal, e como que eu estava. E ele falou, então muda o foco da sua mente, senão você vai morrer nessa cama. Eu falei, então me dá alta. Eu assino a sua alta quando suas plaquetas estiverem 60. Não poderia, mas eu vou assinar por isso. Para você mostrar o que você vai fazer. E ele me deu alta. Eu, no segundo dia em casa, não tinha contado do diagnóstico para minha família. Meu marido no Japão ainda não conseguia voltar. Ficou 3 meses na fila de espera para embarcar para o Brasil. E tudo que nós tínhamos, ele voltou para lá. Nós estamos de férias aqui, ele voltou para tentar salvar alguns pertences, algumas coisas. Não conseguiu, mas aí não tinha como voltar. Comprou a passagem e ficou na espera de um embarque. E quando eu fui sair do hospital, eu fui fazer a minha matrícula numa escola pública à noite para fazer o colegial, que era um sonho de continuar estudando. E como ele falou mudar o foco, eu tinha que fazer algo totalmente diferente do que eu fazia. E eu fui estudar. Só que quando eu cheguei, é uma escola pública, à noite, os meninos não entravam na sala de aula. E aquilo me deixou muito revoltada, muito indignada, porque eu tive os 3 filhos e nunca tive filhos naquela situação que eu vi os meninos. E os professores diziam, nem aproxima, muitos deles são agressivos, porque eles usam álcool, cocaína e tudo mais. Eu falei, não, eu preciso conversar com eles. E daí eu comecei conversando. E no intervalo tinha uma célula da igreja evangélica, e eu não era na época, hoje eu já sou. E
fazíamos oração na hora do intervalo. E eu fui convidando o menino para ele aceitou, veio. Eu falei, se você conseguir mais um amigo, você vai ganhar essa caneta. Eu tinha um punhado de canetas, de lapiseiras que eu tinha trazido do Japão, então atraía, né? Eram bonitos. Eu te dou. Não, mas o meu amigo também vai querer, se eu trouxer, ele também ganha. Então, eu consegui resgatar 30 meninos. Caramba. Mais ou menos 30 meninos. E combinamos um treinamento, inclusive para os pais, no sábado. E o presidente da empresa que eu trabalho era treinador para os franqueados, eu tenho uma franquia. E pedi para ele se ele podia dar um treinamento para esses meninos, desenvolvimento pessoal. E ele é cristão. E falou, então traz os pais também, porque não adianta consertar os meninos e os pais, que a maior causa era dos pais, né? Vindo dos pais. E nós conseguimos, acho que uns 5 treinamentos de 3 horas, de 2 horas, sempre aos sábados. E a escola fez parcerias com a empresa, arrumou emprego para esses meninos, para aqueles que queriam trabalhar. E na maioria deles aceitaram Jesus, eu tenho essa liberdade de falar. E saíram cristãos, foram para a igreja. E até hoje eu tenho muitos deles nos meus contatos, né? Que ainda converso com muitos deles. Então, 1 ano e meio que eu fiquei nessa escola, fui tendo acompanhamento com corticoide, tudo, da plaquetopenia, mas nunca mais as minhas plaquetas caíram. E as pessoas falavam, nossa, você resgatou esses meninos. Eu disse, não. E eu fui resgatada, porque eu fiquei curada disso, da plaquetopenia. Motivou, né, dona Cleusa? Sim. Que história linda, parabéns, viu? Que história comovente. Muito bonita mesmo. A senhora saiu do hospital com um diagnóstico de leucemia? Sim. E depois... Plaquetopenia autoimune, né? É considerado autoimune. Não tinha, assim, uma causa, era psicológico mesmo. Devido à perda, seu organismo rejeita os glóbulos, né? Você não reproduz, seu sangue não reproduz, por isso a leucemia. Mas... E até hoje, se eu tomo um antibiótico, anti-inflamatório, minhas plaquetas caem. Não tem como. E aí, qual foi? A senhora comentou que foi durante uma live Sim. Que a senhora viu um desafio de correr todos os dias, era isso? Sim. E isso foi quando? Faz 5 anos? 4 anos. 4 anos. Isso. Então, quando a senhora saiu do hospital, teve essa mudança na vida com relação à escola e tal, mas a atividade física ela não entrou. Não, eu ainda fui morar no litoral norte. Entrou assim, cuidar mais da minha saúde. Perfeito. Foi aí que despertou esse cuidado que eu deveria ter tido, né? E eu fui morar no litoral para respirar um ar melhor, para ter mais, andar de bicicleta, caminhar na praia, ficar só eu e meu marido para não ter interferência, para a gente não interferir na vida dos filhos, que a gente acaba interferindo, mesmo que você não quer se morar junto. Sim. Interfere. Então fui lá para isolar um pouquinho, né? Só coisas boas. Trabalhava de lá, ia trabalhar, atender cliente de bicicleta, tudo normal. Interessante. E aí a senhora viu numa live um desafio, começou a correr e hoje é a senhora que faz as lives para o pessoal começar a correr. Eu não faço live, eu só gravo os vídeos, né? Ali, mas basicamente é a mesma coisa. Isso, né? E estimulo as pessoas a praticar esporte, não importa, é movimento. E eu falo para todo mundo, movimento é vida, ou você se movimenta ou você vai embora mais cedo. Pode escolher.